Vamos começar. Meninos, olha só, essa semana nós começamos o terceiro trimestre, né? Na terça-feira, nós terminamos a atividade do folclore, que aí vocês estavam fazendo caça-palavras, e essa semana e a semana que vem, nós vamos estar vendo a parte do nivelamento. Já falei isso para vocês quando começou o segundo trimestre, que é quando a gente retorna os conteúdos trabalhados no trimestre para estar vendo eles. Hoje a diferença é que nós também vamos ver um dos descritores da prova Paraná, que é aquela prova que vocês fizeram, já fizeram a primeira edição e vai ter agora a segunda edição em setembro. E aí nós temos que trabalhar o nosso conteúdo de história junto com o conteúdo lá da língua portuguesa, que a gente fala que são os descritores. Nós vamos ver, vocês estavam vendo com outro professor, a Grécia Antiga, então nós vamos ver a parte da Grécia Antiga junto com os gêneros textuais, que aí os gêneros textuais, eles já vão fazer parte da língua portuguesa. O que nós vamos fazer agora, nessa primeira aula? Nós temos, nessa folha aqui que eu estou entregando para vocês, fragmentos desses gêneros textuais. Cada um deles vai estar falando sobre algum aspecto, alguma característica da Grécia Antiga. Nós então estaremos vendo quais são eles e a qual gênero eles pertencem. Porque na língua portuguesa vocês estudam os gêneros literários, né, e a sua finalidade, que é o seu objetivo. E aqui também na aula de história nós também usamos muito da parte da interpretação. A interpretação a gente aprende mais da língua portuguesa. Aí na folha vocês vão ver que eu coloquei 4 exemplos de textos, né, que na verdade são fragmentos relacionados à Grécia Antiga. Ó, olha lá, então nós temos o primeiro, o Prometeu e o Fogo. O segundo, a democracia em Atenas. O terceiro, como funcionavam os Jogos Olímpicos. E o quarto, a reflexão de Sócrates. O que a gente vai fazer? Vocês aí, nos grupos de vocês vão fazer a leitura de cada um deles, depois nós vamos ver a qual gênero eles pertencem. Se é o gênero argumentativo, se é o instrucional, se é o expositivo ou se ele é o narrativo mítico. E como que a gente vai fazer isso? A partir da leitura, porque cada gênero ele tem a sua diferença. E é nessa diferença que a gente vai classificar aqui. E aí aqui embaixo vai escrever o nome de qual texto pertence a esse gênero. Que nem ali o primeiro, ó, o Prometeu e o Fogo. Conta o mito que Prometeu, um titã amigo da humanidade, roubou o fogo dos deuses do Olimpo e entregou aos homens. Com o fogo, os seres humanos puderam cozinhar, aquecer-se e desenvolver técnicas importantes. Zeus, irritado com a desobediência, castigou Prometeu, acorrentando-o a uma rocha, onde uma águia devorava seu fígado todos os dias, que renascia à noite. Quando vocês estudarem a Grécia Antiga, vai aparecer muito a parte da mitologia. Vocês lembram de ter visto a mitologia? Que a gente estuda lá na Grécia Antiga, para explicar a origem do ser humano na antiguidade. Os gregos, eles contavam as mitologias, contavam histórias da mitologia. É aí que vai aparecer os deuses da antiguidade, é que vai aparecer também esses personagens, que nem vai aparecer ali o Hércules. Essa mitologia da Grécia Antiga, a gente pode falar que ela se aproxima do que a gente estava vendo do folclore brasileiro. E no caso, nós somos personagens, aqui nós temos no Brasil, de cada região. Diferente aqui, esse do Prometeu e o Fogo já é da mitologia, mas ela é da Grécia Antiga. E é uma das formas de explicar como surgiu a origem do ser humano. E aí aqui embaixo, nós temos 4 opções. Esse primeiro aqui, que eu fiz a leitura agora, o Prometeu e o Fogo, ele é um texto argumentativo? Ele argumentou alguma coisa? Ele é instrucional? O instrucional é que nem uma receita de bolo, ou quando ordena alguma coisa. Ele fez isso? Não.
Ele é expositivo ou informativo quando você expõe um assunto? Tá. Ou ele é narrativo mítico, que é uma narração, é quando você conta uma história. Qual desses quatro o Prometeu e o Fogo ele vai ser? De qual gênero ele vai ser? Mítico. Então aqui embaixo, isso mesmo. Então aqui embaixo vocês escrevam o nome dele, que é o Prometeu e o Fogo, que é o narrativo mítico. É uma narração da antiguidade. Pode ser de caneta, Maria. É igual nós temos a Odisseia, igual nós temos também a história do cavalo de Troia. Tudo isso faz parte da mitologia da antiguidade, tá? Marcou aí, nós vamos para o texto número 2, a democracia em Atenas. Olha lá. A democracia em Atenas, na Grécia Antiga, a cidade de Atenas ficou conhecida como berço da democracia, onde a democracia ela acabou aparecendo. Os cidadãos livres, homens maiores de 18 anos, filhos de atenienses, podiam participar das decisões políticas. Eles se reuniam na chamada Assembleia para discutir e votar leis. Apesar disso, mulheres, estrangeiros e escravizados não tinham direito a participar. Nós já vimos nas últimas aulas um pouco de Atenas e Esparta, que são as duas principais cidades gregas, cidades-estado. Aqui ele está falando então um pouco da democracia em Atenas. Enquanto nós tínhamos o militarismo, né, a vocação para a guerra em Esparta, em Atenas nós vamos ter a parte da democracia. Esse segundo aqui, esse texto 2, ele vai ser, aí a gente volta lá embaixo nos quadrinhos lá, ele vai ser argumentativo, ele vai ser instrucional, ou ele vai ser informativo ou expositivo? Qual dos três que ele vai ser? Lembrando, argumentativo é quando você argumenta alguma coisa, você discute algum assunto. Instrucional ou manual são receitas, é o modo de fazer, igual como se fosse uma receita de bolo. E expositivo ou informativo é quando você fala de um assunto. Você pega um tema ou um assunto e você fala sobre ele, você traz informações sobre ele. Qual desses três será que ele? Porque nós já eliminamos o quarto aqui. Ele seria então expositivo e informativo. Aqui na frente, meninas, vocês também acham que é esse? Vamos junto com a... Vocês concordam com a Maria? Não concordam? Você acha que é qual? Qual? Ele está argumentando alguma coisa? Ou, olha aí, Michele, se ele argumentar, é a mesma coisa como se ele estivesse questionando. Olha aí. Ou fazendo uma reflexão. Ele está fazendo isso? Então ele vai ser qual? Qual ele vai ser então? Exatamente. Então vocês vão lá embaixo e vai colocar então a democracia em Atenas vai ser então um texto expositivo e informativo, porque ele vai expor um assunto que é a democracia em Atenas, e informativo porque ele vai informar sobre esse assunto. Por isso que ele é expositivo e informativo. Tá? Colocando aí, nós vamos depois para o número 3. Tá? Que aí vai ser, olha lá, como funcionam os Jogos Olímpicos. Você já ouviu falar dos Jogos Olímpicos? Eles acontecem de quanto em quantos anos? 4. Exatamente. E de onde ele se originou? Olha no quadro, de onde ele se originou? Da Grécia. Então vamos lá. Ó, como funcionavam os Jogos Olímpicos? Os Jogos eram realizados a cada 4 anos em Olímpia. Antes de começar, os atletas faziam o juramento de competir com honestidade. As principais provas incluíam corridas, lutas e lançamento de disco e dardo. Os vencedores recebiam coroas de louros como prêmio, e durante os jogos, as guerras entre as cidades-estado eram suspensas. Então, olha só, aqui ele falou sobre os Jogos Olímpicos, mas ele trouxe uma forma diferente. Se vocês prestarem atenção, a forma como ele se apresentou aqui no número 3 é um pouco diferente do texto 2 e do texto 1. Tá? O que será que ele é? Ele vai ser um texto argumentativo filosófico ou instrucional ou manual? Como?
instrucional ou manual, ô Victor, por que ele seria argumentativo? Então por que você falou a palavra? Por que ele seria então instrucional? Porque ele está? Exatamente, ele está como se ele estivesse fazendo o passo a passo dos Jogos Olímpicos. E veja que aqui ele ainda colocou na numeração. Então ele vai ser realmente instrucional e manual. Pode colocar embaixo o instrucional e manual. Vai sobrar o número 4, mas